A igreja despertou tarde demais para se posicionar de forma política ou foi em tempo oportuno? Foi muito tarde. É tarde demais por vários fatores. Primeiro, espiritual. O Brasil está nessa catástrofe espiritual, enfermo, por causa da igreja. Se a igreja vai mal, o Brasil adoece, a nação também vai mal. Segundo, materialmente falando. Materialmente contempla todos os quesitos, economia e etc. E em terceiro lugar, até a sociedade. Os pilares da sociedade estão deteriorados porque a igreja demorou para entrar na política. E de começar a ditar as regras, inclusive. Porque observe bem esse detalhe aqui, ó. A palavra de Deus diz que nós, a igreja, somos o quê? A coluna e a firmeza da verdade. Aonde a igreja chegar, ela precisa estabelecer a verdade. E nada pode contra a verdade, senão a própria verdade. Então a igreja se omitiu. É por isso que virou esse lamaçal que nós estamos vendo. E aí alguém disse, eu ouvi isso a semana passada, de forma muito mais clara, que a corrupção está no DNA dos brasileiros. Se você sair para fora, você vai ver como que os brasileiros são vistos lá fora, a imagem dos brasileiros, seja quem for, seja das mais alta autoridade ou... Por quê? Porque a igreja se omitiu em algum momento. E é aqui que eu entro. Quando nós definimos o que é evangelho, aí nós vamos entender, nós somos chamados para educar, nós somos chamados para libertar, nós somos chamados para curar, nós somos chamados para governar. Mas a igreja retardou. Mas graças a Deus que agora está vindo aí uma geração despertada. Até porque, pastor Ney, as cortinas se abriram. Pastor Manassés, sobre esse tema, a igreja se despertou tarde demais ou em tempo oportuno para a política? Pois é. Eu concordo plenamente com o pastor Ney que a fraqueza espiritual da nação é culpa da igreja. E a nossa pregação foi muito fraca, as nossas atitudes foram muito fracas, deixaram muito a desejar. E nós chegamos aonde chegamos. E se eles não nos entendem, a culpa é muito nossa, porque o nosso posicionamento foi errôneo. E hoje a gente está, olha, eu trabalho com evangelismo. Você né? viu o separatismo aí, o dedo dele apontando? eu não estou... Eu não estou aqui hoje representando uma denominação, falei que eu vim aqui com o ministro do Evangelho, mas eu trabalho com evangelismo. E eu faço uma coisa que eu tive que usar um pouco de inteligência para me ganhar licença para fazer evangelização. Eu tive que atrelar o mutirão social. Então, nós começamos um dia com mutirão social, clínica da alma, e terminamos com a cruzada evangelística, que é a nossa ação evangelística. Mesmo assim, nós fomos obrigados a tirar 18 licenças. 18 licenças. E tem licença que sai 5 horas da tarde, da sexta-feira, para a gente fazer o trabalho. Então, nós não somos respeitados. Nós não somos respeitados. Mas por quê? Nós bajulamos. Aí sim, eu acho que a igreja deveria se posicionar um pouco melhor, né? Porque os caras vão lá na igreja, te dá microfone, abraça, beija, tira foto. E eles não nos respeitam como igreja no trabalho que a gente faz. Nesse trabalho de ação social, de transformação das vidas. Então, nós ainda temos muito a avançar. Eu não sou contra, eu não sou contra a questão dessa participação da política, não sou contra. Eu sou contra a maneira que está sendo feita a estratégia, é totalmente errônea. Né? Daquilo lá falando da pressão, de tudo aquilo. Eu sempre uso uma máxima. Aonde que você é recebido na política? Quando você vai num deputado, num governador, onde que ele te recebe? Aonde que ele te recebe? O político te recebe? No gabinete, né? No gabinete. Nós deveríamos fazer a mesma coisa na nossa igreja. Mas a gente leva para o púlpito. Gente dá voz, a gente faz tudo. Se a gente recebesse lá no gabinete e virasse as costas, você vai, depois vou lhe fazer uma oração por você e tal, e terminou. Nós seríamos respeitados. Mas a gente faz duas coisas radicais, antagônicas. Ou a gente fala assim, política da porta para fora,
Você falou muito isso, política daqui da porta para fora, aí eles nos atendem da porta para fora. Ou então põe ele, o camarada, no lugar que não é dele. O púlpito não é para política, não é para pregação do evangelho, não é para isso. O senhor falou aí que para pegar uma liberação, um alvará, encontra dificuldade, certo? O senhor trabalhando com evangelismo. Se tivéssemos mais políticos cristãos ou cristão político, isso não seria mais fácil? Mas até tem, mas daí vai para oposição, os caras têm raiva dos nossos, vai dar escândalo igual o outro. É só nós fazerem uma... Então, a gente tem que crescer. Então, como igreja. Mas como igreja... Igreja, viu, Fábio? Crente, ele tem que ser crente em todo lugar. Ele tem que ser crente em todo lugar. Não importa se é na política, não importa, ele cabe em qualquer lugar, desde que seja crente. Mas responda, a igreja despertou para a política muito tarde ou em tempo oportuno? Acho que é a hora, né? Assim, naquilo que eu estou reclamando, Sim, tarde. É tarde. É tarde, né? Eu estou falando que não funciona porque é tarde. Não despertamos. Mas nunca é tarde para ser feliz. Maravilha. Tem uma geração vindo aí com uma mentalidade diferente, com uma nova roupagem. Acredito que vai demorar um pouco, mas logo, logo as coisas vão estar alinhadas. Vai estar alinhado. Em tempo oportuno ou tarde demais? Eu acredito que em tempo oportuno, porém com um adendo. Houve a necessidade. Caso não houvesse, a igreja não se manifestaria. Mas houve. Houve a necessidade de salgar e de iluminar alguma coisa. E a igreja hoje mostra que ela define. Hoje nós definimos. Sim. Ela é muito importante. Então ela foi, além de ela se posicionar, ela também foi convidada a participar devido à sua importância. É relevante hoje o número de cristãos, de evangélicos no país. Um país que é independente há apenas 200 anos. Você faz ideia do que é isso? O Brasil só tem 200 anos de independência. A igreja também agora, como o pastor falou, está vindo uma geração aí, você fala da geração, todos nós falamos, por quê? Porque a nossa geração, nós fomos doutrinados por mentes, por pessoas que talvez nem a própria Bíblia não conheciam direito. Por isso até impuseram coisas para nós que é absurdo hoje, né? Quanto ao recebimento dos políticos, eu penso assim, uma da justiça da igreja, e o nosso amigo pastor Edil Siqueira, meu pastor lá, meu pastor presidente, ele fala uma frase que eu, quando eu ouvi, eu gostei do que eu ouvi. Ele diz assim, é justo você tratar os iguais como iguais e os diferentes como diferentes. Né? E você dar honra a quem a honra é devida, você não vai dar honra a todos, nem todos são dignos da honra, mas a quem honra, honra. Então, se você vai receber o prefeito, se você vai receber o deputado, se você vai receber o presidente, o governador, o Lula, a Dilma foi recebida nas nossas igrejas, com todas as honras, eram presidentes. Hoje o Bolsonaro é criticado porque é recebido nas igrejas. Entendeu? Então, quer dizer... O povo é bom. O povo... Se o Lula ganhar, vai ser recebido de novo. Pois é, se o Lula ganhar, nós vamos discutir bastante a questão dele ter ganho, os modos operantes para que o trouxe de novo ao poder, que não vai ser engolido facilmente isso, não vai, porque é visível. Nós vimos as comemorações lá no Nordeste, com o resultado das eleições. Alguém viu as comemorações? Não. Eu não vi comemoração nenhuma. Eu não vi o povo sair gritando, ganhamos. Eu não vi. No mínimo, vi o povo calado, assustado, como quem diz, isso aconteceu aqui conosco. No mínimo, era para haver reclamações do Partido Vermelho por ter ocorrido fraude nas urnas. Porque era para ele ganhar no primeiro turno. O Bolsonaro não podia ter tantos votos como teve. É verdade.